Muy buenos días y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este seminario. En nombre de ILSI Mesoamérica, les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. En este quinto seminario de este programa de capacitación enfocado en la calidad, inocuidad y regulación en el procesamiento de alimentos, vamos a estar abordando la temática de la evaluación de la seguridad de los aditivos alimentarios. Nos acompañan el día de hoy el doctor Leonardo Vega, también la doctora Adriana Pavasi, a quienes les damos la más cordial bienvenida y agradecimientos por apoyarnos en esta ponencia, y también a la profesora Diana, que nos estará acompañando como moderadora de este evento. Estamos teniendo una pequeña dificultad para compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya la estamos viendo? No, todavía no. No. Creo que está empezando a compartirse. Un momento, por favor, y nuestras disculpas. Acaba de funcionar sin problema. Bueno, mientras la pantalla la podemos ver, queremos recordarle que este es un programa de capacitación técnico-científico que está coordinado por el Comité de Inocuidad de Alimentos y Biotecnología, compuesto en total por 8 sesiones que empezaron desde el mes de abril, 8 sesiones o 8 seminarios, y así hemos tenido una de manera mensual. Hemos estado conversando o abordando en estos seminarios diferentes alimentos, tipos de aditivos, sus efectos regulatorios y normativas también en Centroamérica, su seguridad. Específicamente el día de hoy estaremos conversando sobre la seguridad de los aditivos, y próximamente en la sesión del 25 de septiembre vamos a tener un seminario sobre los aditivos de próxima generación, también alternativas naturales, y cerraremos este programa de capacitación con un seminario enfocado en empaques para alimentos, una evaluación de las soluciones. Les recordamos además que estos seminarios, al igual que otros programas liderados por los comités de nutrición y bienestar y desarrollo sostenible, son de acceso gratuito para ustedes como participantes, y que las personas que podamos registrar como participantes en el 80% de las sesiones recibirán el respectivo certificado por participación. Recordarles que ILSI Mesoamérica es una organización sin fines de lucro en la que reúne a científicos de los sectores, científicos y científicas de los sectores academia, gobierno y sociedad, buscando su trabajo conjunto en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica que permita proveer la ciencia necesaria, buscando que ésta impacte de manera positiva, por supuesto, la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. ILSI Mesoamérica cubre la región desde México hasta Panamá, pero pertenece a la entidad ILSI, que está ubicada en diversas partes del planeta, como se puede ver en el mapa. Además, les invitamos a visitar la página de ILSI Mesoamérica, donde podrán conocer más de nuestro trabajo, proyectos de capacitación e investigación activos, así como los resultados de las investigaciones en las que hemos participado. Y antes de presentar a las personas panelistas que nos acompañan el día de hoy, hacemos esta rápida declaración, que es que las opiniones que expresarán en adelante las siguientes personas conferencistas son de ellas como personas expertas científicas y no necesariamente reflejan las del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, en su acrónimo en inglés ICE.
Además, todas las personas científicas que nos acompañan el día de hoy actúan de manera voluntaria, han tenido total libertad y responsabilidad para preparar su presentación y no han recibido remuneración alguna por acompañarnos el día de hoy, razón por la cual además queremos enfocar nuestro agradecimiento por su participación y apoyo en este seminario y por permitirnos seguir llevando ciencia y capacitación a toda la región. Queremos agradecer también a la profesora Diana que nos acompaña el día de hoy y que como experta en el tema va a estar también moderando este seminario. Bueno, muy buenos días. Gracias por asistir a la jornada del día de hoy. Vamos a introducir al doctor Leonardo Veiga, contador público, licenciado en Administración y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Es coordinador del Códex Alimentarios para América Latina y el Caribe y miembro del Comité Ejecutivo del Códex FAO-OMS. Previamente se desempeñó como representante geográfico de la región ante ese mismo comité ejecutivo entre 2020 y 2023. Actualmente es director del área Comercio en el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y profesor del IEEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, donde dicta cursos sobre economía política internacional, gestión estratégica del contexto e innovación. Ha integrado el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y fue responsable del equipo técnico que elaboró el primer reglamento bromatológico de Uruguay aprobado en 1994. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este seminario organizado por ILSI, Mesoamérica, para hablar de un tema tan sensible como los aditivos y la evaluación de su inocuidad. Cuando se discuten los niveles de inocuidad de los aditivos, rápidamente llegamos a una pregunta de fondo. ¿Cuál es el marco internacional que orienta la evaluación de riesgos y la fijación de estándares? Ese marco es el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius, creado en 1963 por la FAO y la OMS, es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas destinados a proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Su importancia es enorme porque además la Organización Mundial del Comercio lo reconoce como referencia oficial en casos de controversia comercial. Es decir, cuando hay una disputa entre países sobre requisitos sanitarios o fitosanitarios, las normas del Códex son la vara con la que se mide si un país está actuando conforme a reglas internacionales aceptadas. El Códex cubre un abanico amplísimo de temas, desde residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios hasta aditivos, que es el tema que nos ocupa, contaminantes, higiene, etiquetado, nutrición. En el caso específico de los aditivos, existe una norma general, el General Standard for Food Additives, que lista cada aditivo, su evaluación científica y las condiciones en que puede usarse. ¿Cómo se organiza el Códex? En el nivel más alto está la Comisión del Códex Alimentarios, que reúne a todos los países miembros y se convierte en el órgano supremo de decisión. Sus sesiones son anuales y son el momento en que se adopta oficialmente las normas que previamente han pasado por un proceso técnico de discusión. Entre la comisión y los comités técnicos, los que se dan a llamar los órganos subsidiarios, existe un órgano intermedio de gran importancia, el Comité Ejecutivo del Códex. Este órgano está integrado por un presidente, 3 vicepresidentes, los coordinadores regionales de cada una de las 6 regiones del Códex y los representantes geográficos elegidos por cada región. El Comité Ejecutivo tiene como función principal asesorar a la Comisión del Códex Alimentarios. Examina las cuestiones estratégicas y de gestión, revisa el programa de trabajo, prioriza nuevos temas, analiza las implicancias presupuestarias y asegura la coordinación entre los comités. En resumen, no sustituye a la comisión, sino que la asiste en la toma de decisiones y vela por el buen funcionamiento del sistema.
Debajo de la comisión y del comité ejecutivo están los comités especializados por tema. Por ejemplo, el comité sobre aditivos alimentarios, el comité sobre residuos de plaguicidas, el de contaminantes, el de métodos de análisis, el de higiene, el de nutrición, entre otros. Asimismo, también existen algunos comités que están orientados específicamente a determinados productos. Por otra parte, también existen los comités regionales, como el que en el caso nuestro es el Comité Regional de América Latina y el Caribe. Estos comités regionales permiten a los países coordinar sus posiciones e identificar prioridades comunes. Cada norma que se discute en estos comités sigue un procedimiento en 8 etapas antes de su adopción final. En la etapa 1, un país o un comité propone un nuevo trabajo que debe ser revisado por el comité ejecutivo y aprobado por la comisión. En la etapa 2, se elabora un primer proyecto de norma. Este texto circula entre los países para recibir comentarios en la etapa 3. Con esas observaciones, el comité responsable revisa y ajusta el texto en la etapa 4. Luego, en la etapa 5, es el envío a la comisión como proyecto de norma. Y nuevamente se somete a comentario en la etapa 6. El texto revisado pasa a la etapa 7, donde se presenta para adopción como norma final. Finalmente, en la etapa 8, la Comisión del Códex adopta formalmente el estándar, que pasa a integrar el cuerpo del Códex Alimentarios. Paralelamente a este, que es el procedimiento general, para ciertos casos se utiliza un procedimiento acelerado, conocido como trámite 5.8, que permite que un proyecto de norma aprobado en paso 5 pase directamente a paso 8 y se adopte como norma final, siempre que exista consenso suficiente y no se requieran más revisiones, lo que agilita su aprobación. Un elemento adicional del organigrama, a menudo menos visible pero fundamental, son los puntos focales del Códex. Cada país designa un punto focal que es la Oficina Nacional responsable de la comunicación entre el Códex Internacional y las instituciones nacionales. Es el canal por el cual circulan documentos, se reciben comentarios y se organizan las consultas internas. En muchos casos, el punto focal coordina también los comités espejos nacionales, asegurando que el país tenga una voz coherente en el plano internacional. Es importante recordar que las decisiones en el Códex se toman por consenso, evitando votaciones que dividan los países. La base científica la aportan organismos de expertos internacionales como el SHECFA, responsables de las evaluaciones de inocuidad de aditivos alimentarios y de establecer las ingestas diarias admisibles. Ahora bien, ¿qué ocurre en el plano nacional? Aquí es donde encontramos una gran diversidad. En la forma en que se organiza el Códex en cada país puede diferir significativamente. En algunos países, las normas del Códex prácticamente se incorporan de manera directa como legislación interna. Lo que se aprueba en Roma o Ginebra pasa a ser norma obligatoria en su territorio. En otros países, como es el caso de mi país, Uruguay, la situación es distinta. Existe un reglamento bromatológico nacional que constituye la base legal. En este caso, las normas del Códex se toman en consideración cuando se modifica ese reglamento, pero no se adoptan de forma automática. Y también existen modalidades intermedias donde se combina la existencia de una legislación nacional con la aplicación de las normas del Códex en aquellos ámbitos en los que la normativa interna presenta vacíos. Entonces, en este sentido, podemos encontrar una gran diversidad, en particular en América Latina y el Caribe, cubrimos todo el espectro de las combinaciones posibles. Aquí conviene aclarar algo especial. Las normas del Códex se redactan presuponiendo su adhesión voluntaria. Son estándares de referencia internacional y cada país decide si los adopta y en qué medida. En cambio, las disposiciones reglamentarias nacionales
se redactan bajo el supuesto de que su cumplimiento es obligatorio y por lo tanto incorporan mecanismos de fiscalización y sanción. El ejemplo más claro son las directrices aprobadas por el Códex. Por su propia naturaleza no son de cumplimiento obligatorio, aunque aportan criterios técnicos fundamentales que los países pueden integrar en su ordenamiento interno. Las diferencias entre países también se reflejan en la integración de los comités nacionales del Códex. Algunos países, como por ejemplo Costa Rica, incluyen formalmente al sector privado en el Comité Nacional del Códex. En otros casos, como es el caso de Uruguay, el Comité Nacional se integra exclusivamente por organismos públicos, con competencias en materia alimentaria, dejando al sector privado en un rol de consulta más externo. Ahora bien, independientemente de cómo se organizan los comités nacionales, hay un punto clave. A nivel de los subcomités técnicos nacionales es donde el sector privado participa de manera más activa. En ese espacio aportan su visión sobre los estándares en el estudio y en muchos casos proponen nuevos temas de interés para que sean elevados al Códex Internacional. Esto garantiza que la discusión no se lleve solamente en la esfera pública, sino que se incorpore también las perspectivas de quienes producen, exportan e innovan en el sistema alimentario. Otra diferencia entre países está en la continuidad y variedad de temas en los que logran participar. En América Latina y el Doctor Caribe, Leonardo, ¿sí? disculpe que le interrumpamos. Estamos teniendo un problema con la presentación. Entonces, para, para alinear a la audiencia y nos disculpamos por esto, vamos a volver a poner la presentación. Nos acaba de indicar su compañera Ana Laura que en la diapositiva 11. Esto para que su conferencia pueda ser seguida con la debida presentación. Nos Ok, disculpamos otra vez no con hay todas las problema. personas. La presentación era un respaldo de lo que estaba diciendo, no hay nada Claro que sí. distinto. Eh, Ahorita nos confirma, por favor, Ana Laura, si usted puede ver la presentación. Otra vez lo estamos compartiendo en la diapositiva 11, capacidad de participación. Sí, perfecto, se visualiza bien. Muy bien, muchas gracias. Adelante, doctor Leonardo. Muy bien. Otra diferencia entre los países está en la continuidad y variedad de temas en los que logran participar. En América Latina y el Caribe, Brasil es el único país que participa prácticamente en todos los comités del Códex con delegaciones robustas y presencia constante. Otros países, en cambio, ven limitada su participación por falta de recursos presupuestales y de especialistas. Esto condiciona la posibilidad de incidir en la agenda internacional y también genera cierta asimetría en el peso relativo de los países en las negociaciones. En este panorama, los comités espejos nacionales cumplen un rol central. Son los espacios en los que se revisan los documentos que circulan en el Códex, se analizan las evaluaciones científicas y se definen las posiciones nacionales. Allí se integran en mayor o menor medida, según el país, las voces de autoridades sanitarias, ministerios de agricultura, institutos de investigación, sector privado y, en algunos casos, organizaciones de consumidores. La tarea de estos comités es ardua. No se trata solo de leer documentos técnicos, sino de evaluar qué implicancias tendría para el país adoptar o no determinada norma. En definitiva, el Códex es una construcción internacional que busca dar coherencia a un sistema global que procura la inocuidad alimentaria y un comercio equitativo. Pero su efectividad depende de cómo cada país lo internaliza, de la medida en que se logra articular a sus sectores internos y de la capacidad de sostener su participación en los foros internacionales. El Códex también juega un papel clave en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus normas contribuyen directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hambre cero, al garantizar alimentos inocuos y de calidad que fortalecen la seguridad alimentaria y la nutrición. Impactan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, salud y bienestar,
al fijar límites para contaminantes y aditivos y al establecer códigos de higiene que previenen enfermedades transmitidas por los alimentos. Se vincula al Objetivo de Desarrollo Sustentable número 12, producción y consumo responsables, promoviendo prácticas de producción más seguras y sostenibles, como el uso responsable de plaguicidas y medicamentos veterinarios. Y refleja de manera ejemplar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, alianzas para lograr objetivos, al ser un espacio multilateral donde gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil cooperan en la construcción de estándares globales. Además, el Códex no se limita a reaccionar ante problemas ya conocidos. Mediante sus mecanismos de análisis prospectivo y horizonte estratégico, identifica y aborda temas emergentes, como los nuevos alimentos, la biotecnología, los nanomateriales, el impacto del cambio climático en la inocuidad, la resistencia a los antimicrobianos o el comercio electrónico de alimentos. El Códex se anticipa a estos desafíos, pero se circunscribe al ámbito de sus competencias específicas, asegurando así que la inocuidad y la calidad de los alimentos estén alineados con las transformaciones del sistema alimentario y los compromisos de desarrollo sostenible. Quiero cerrar con una reflexión. El Códex no es un ente abstracto que se reúne en lugares lejanos. Es un espacio vivo donde lo que se discute termina incidiendo en lo que comemos todos los días, en la seguridad de nuestros alimentos y en la forma en que nuestros productos llegan a los mercados internacionales. Entender cómo funciona, apoyar su labor y participar activamente es contribuir a una alimentación más segura y a un comercio más justo. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor, por su participación. Ha sido un placer. Diana, ¿hay alguna pregunta en el foro o de momento? No de momento, pero bueno, entonces aprovechamos este espacio, lo anotamos en el chat para recordarle a la audiencia que al final de la presentación de la doctora Adriana estaremos atendiendo las consultas que ustedes pueden anotar en el chat. De acuerdo, muchas gracias. Entonces continuaremos con la presentación de la profesora Adriana Pavesi Ariseto. Es ingeniera de alimentos con maestría en tecnología de alimentos y doctorado en ciencias de la alimentación. Es profesora asociada a la Universidad de Campinas, Unicamp, especializada en compuestos tóxicos en alimentos. Investiga contaminantes formados durante el procesamiento de alimentos, metales tóxicos, aditivos alimentarios y residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, con énfasis en el desarrollo y validación de métodos analíticos, estudios de incidencia y mitigación, etiquetado y evaluación de la exposición humana a sustancias químicas a través de la dieta. Además, participan diversos grupos científicos, como el Grupo Técnico de Contaminantes de Alimento de Anvisa, el GETOX Alimentos de la Sociedad Brasileña de Toxicología, el Grupo de Trabajo sobre Inocuidad Alimentaria de ILSI Brasil y el Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, JEPCA. Adelante, doctora. Muchas gracias por la exposición. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Pido desculpas, pero no hablo español. Me presentaré en portugués, pero hablaré despacio. Ok. Vou compartilhar. Está aparecendo? Sí, perfecto. Sim. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Wilson Mesoamérica pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui das informações do JECPA. E gostaria de parabenizar o Wilson Mesoamérica pela iniciativa do programa de capacitação
eu tive a oportunidade de assistir os vídeos das aulas anteriores e eu estou gostando muito, né, do conteúdo apresentado. E hoje, então, eu fui convidada para falar sobre o papel do JECFA na avaliação dos aditivos alimentares. Bom, eu preparei uma apresentação que vai, primeiramente, fazer uma introdução, uma breve introdução, contextualização do histórico de uso de aditivos alimentares na produção dos alimentos, da criação do JECFA. Em seguida, eu vou falar sobre os principais aspectos operacionais do comitê. Depois eu gostaria de falar, então, sobre a avaliação de segurança dos aditivos alimentares. Por fim, falar também sobre as especificações que são preparadas pelo comitê e encerrar com alguns desafios e oportunidades na área de avaliação de risco, né, de segurança dos aditivos alimentares. Então, primeiramente, eu vou começar com uma breve introdução. Dentro de um contexto histórico da alimentação humana, nós observamos que a necessidade de alterar propriedades tecnológicas dos alimentos não é uma prática recente. Então, se nós formos olhar para o passado, né, nós temos vários exemplos de como substâncias químicas eram utilizadas para modificar propriedades tecnológicas dos alimentos. Então, o sal, né, era bastante utilizado, né, e é até hoje já como um agente para preservar a carne há milhares de anos. Nós temos exemplos de ervas, né, do uso de ervas e especiarias para dar sabor aos alimentos também há milhares de anos. Nós temos também exemplo de uso de enxofre para preservar o vinho na Roma e na Grécia Antiga. E também de compostos que poderiam colorir alimentos, como o uso de açafrão, de sândalo, salsa, para colorir sopas, né, desde a era medieval. Então, esta prática, ela não é recente, né, os aditivos alimentares nem eram chamados de aditivos alimentares nesse tempo, mas mostra que o homem sempre teve a necessidade de modificar propriedades tecnológicas dos alimentos. A partir de 1940, né, mais ou menos, nós temos algumas modificações na forma como o homem passou a produzir alimentos. Então, nós temos o início da industrialização, que é a produção em larga escala dos alimentos. Nós temos a necessidade de transportar esses alimentos a longas distâncias. Nós temos uma demanda pelo consumidor de uma maior conveniência, praticidade e variedade desses alimentos. E isso foi cada vez mais exigindo o uso dos aditivos alimentares. E então, nós começamos a encontrar no mercado diversos produtos, né? Então, você ia para o supermercado e começava a encontrar diferentes produtos à disposição para o consumo, de forma variada e de forma conveniente. E isso, em termos, né, como o uso dos aditivos alimentares foi se intensificando, né, paralelamente a isso, foi surgindo uma preocupação em termos, né, da presença de substâncias químicas nos alimentos. Então, em 1955, a FAO, né, a Organização para a Alimentação e Agricultura, e a OMS, né, a WTO, a Organização Mundial da Saúde, reuniram especialistas numa conferência conjunta sobre aditivos alimentares, né, em 1955, justamente colocando como introdução essa questão de uma possível preocupação relacionada ao uso de substâncias químicas nos alimentos que estava se intensificando na época, e como uma, né, das ações resultantes desse encontro foi sugerida a criação
de um grupo de especialistas no tema de aditivos alimentares. Então, né, como a gente consegue ver aqui no documento publicado pela reunião, fica então estabelecida a criação de um grupo administrado conjuntamente pela FAO e pela OMS para discussão de aspectos relacionados aos aditivos alimentares. Bom, esse grupo, ele recebeu o nome, né, de Joint FAO-WTO Expert Committee on Food Additives, ele é conhecido por JECFA. Ele foi, então, criado, estabelecido em 1956, então, um ano após, né, essa reunião, o JECFA se encontra pela primeira vez. Né? E o objetivo da criação do JECFA foi, primariamente, avaliar a segurança dos aditivos alimentares. O JECFA, ele é um comitê, né, de especialistas científicos, é um comitê internacional, então, como eu já mencionei, é administrado conjuntamente pela FAO, Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, e pela WTO, a Organização Mundial da Saúde. É um comitê que conduz as avaliações de risco, avaliações de segurança dos aditivos alimentares, atualmente não só dos aditivos alimentares, como a gente vai ver mais para frente, e que fornece o assessoramento científico à FAO, à WTO, né, aos Estados-membros de ambas as organizações e ao Códex Alimentários, que já foi introduzida pelo Dr. Leonardo. Nesse período, então, nós temos 70 anos, praticamente, de atividades do JECFA, e nesse período, tiveram alguns marcos importantes e que vale a pena serem mencionados aqui nessa apresentação. Então, em 1955, a gente tem a criação do JECFA, e nos primeiros 5, 6 anos, né, as primeiras reuniões, o estabelecimento dos procedimentos para os testes dos aditivos alimentares e para a elaboração das especificações. Em 1961, nós tivemos as primeiras idas, ingestão diária aceitável, ingestão diária admissível, estabelecida para os antioxidantes e para os conservantes. Em 1967, nós tivemos um primeiro encontro no qual o JECFA avaliou a contaminantes, né, que não era o objetivo inicial na criação do JECFA, mas o trabalho com os aditivos alimentares estava sendo tão bem sucedido que a questão dos contaminantes passou a fazer parte do escopo do JECFA. Em 1978, nós temos o guia para a elaboração das especificações dos aditivos alimentares. Em 1987, o desenvolvimento do documento base dos princípios para avaliação da segurança dos aditivos e dos contaminantes. Em 1987, um primeiro encontro dedicado a resíduos de medicamentos veterinários, que também não era escopo inicial do JECFA, mas passou a fazer parte a partir de 1987. Em 1995, estabeleceu-se uma avaliação sistemática para agentes aromatizantes. Em 2001, nós tivemos um encontro dedicado exclusivamente a micotoxinas. Em 2006, uma nova edição do Compêndio das Especificações dos Aditivos Alimentares. Em 2009, um documento extremamente importante que abrange os princípios e métodos para avaliação de risco de substâncias químicas em alimentos e que foi atualizado recentemente, alguns capítulos em 2020. E em 2025 nós temos um marco que foi a 100ª reunião do comitê. Bom, sobre alguns aspectos operacionais do JECFA, né, em relação aos especialistas.
Os especialistas que compõem o JECFA são profissionais de diversas áreas: química, toxicologia, farmacologia, epidemiologia, microbiologia, exposição dietética, estatística, entre outros. Em geral, são profissionais de agências reguladoras, ou são acadêmicos, ou são profissionais de instituições de pesquisa. O seu papel no JECFA é atuar como consultores independentes e não representar ou levar a opinião das suas instituições, mas atuarem de maneira independente. Esses especialistas, eles são selecionados pela FAO e pela OMS de forma independente. Então, a FAO faz uma seleção, a Organização Mundial da Saúde faz uma outra seleção. Isso é feito através de editais, de chamadas periódicas. Então, a cada 5 anos ou menos, né, nós temos as chamadas para os especialistas. E esses especialistas, então, aplicam para essas chamadas, submetem seus currículos e sua escolha é baseada na sua experiência. Bom, uma vez que são, então, selecionados, esses especialistas passam a fazer parte do Roster of Experts e então, né, quando as reuniões vão acontecer, conforme o assunto que será abordado nessas reuniões, um conjunto de especialistas, né, desse Roster of Experts é convidado para participar. As reuniões, elas ocorrem 2 vezes por ano, né, ou uma, é mais comum 2 vezes por ano, ou na sede da FAO, em Roma, ou na sede da OMS, em Genebra, na Suíça. E o fluxo de trabalho que está ilustrado nessa figura começa... Deixa eu ver se eu consigo pôr o... Peraí. Ele começa com a definição das prioridades pelos comitês do Códex Alimentários, né, especialmente o Comitê de Aditivos, o Comitê de Contaminantes e o Comitê de Resíduos de Medicamentos Veterinários, que são os comitês que o JECFA assessora no âmbito do Códex Alimentários, e ao mesmo tempo também pode receber questões e prioridades ou demandas tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto da FAO e quanto de seus Estados-membros. Então, após receber essas demandas e definir as prioridades, é lançada uma chamada de dados. E nessa chamada de dados, né, as pessoas interessadas ou as instituições que possuem dados sobre a substância que foi considerada uma prioridade têm um tempo entre 3 a 5 meses para fazer a submissão dos dados sobre a substância que será avaliada, né, e esses dados vão ser fornecidos para a secretaria. Bom, quando este prazo é encerrado, então define-se quem serão os especialistas, né? Esses dados, eles vão ser submetidos aos especialistas que vão elaborar os documentos a serem avaliados nos encontros, né? Então, uma vez que esses documentos estão elaborados, eles vão ser circulados entre os especialistas que participarão da reunião, né, dentro aproximadamente de um mês. A reunião, então, ocorre de forma presencialmente e dura 8 ou 9 dias. Em 2 semanas após a reunião, nós temos a publicação do summary, né, então é o resumo das conclusões do encontro, e posteriormente nós temos a publicação de 2 materiais que são muito importantes, né? Um deles são os reports, que são documentos sobre, né, todo o processo realizado para avaliação da substância, e
né? Posteriormente aos reports, a gente tem a publicação das monografias, que são os documentos, né, bem completos sobre todas as informações levadas em consideração para avaliação de uma determinada substância. Todas as substâncias avaliadas e esses documentos que são produtos das avaliações do JECFA, eles ficam disponíveis gratuitamente a qualquer pessoa que queira consultar. Então, essa aqui é uma forma, esse é um sítio eletrônico onde a gente consegue, de forma bem otimizada, encontrar esses documentos, procurando pelo nome da substância, pela classe funcional, e a partir daí a gente tem, então, acesso a todo o documento de cada uma das reuniões realizadas. Bom, até o momento, né, quais são os números do JECFA? Bom, nós temos aí uma estimativa de que o JECFA já tem avaliado mais de 700 aditivos alimentares, mais de 2.000 aromatizantes, mais de 60 toxinas naturais e contaminantes, mais de 100 medicamentos veterinários e mais de 100 enzimas. Então, é um trabalho muito extenso, que envolve, né, um conjunto de esforços bastante grande. Embora, né, o JECFA conduza a avaliação de risco, né, de diversos grupos de substâncias, o objetivo agora é nós falarmos um pouco sobre a avaliação de segurança dos aditivos alimentares, que é o tema dessa formação. Então, em termos de avaliação de segurança de aditivos alimentares, o documento mestre para todo esse processo é o documento publicado pelo Programa Internacional de Segurança Química, que é uma publicação, né, resultante também da FAO e da OMS, e que traz os princípios e os métodos para a avaliação do risco de substâncias químicas. É o Environmental Health Criteria 240, né? E esse é o documento, então, base para as avaliações dos comitês de avaliação de segurança da FAO e da OMS. Então, esse documento, ele é bastante extenso, né, mas ele traz todas as etapas, né, no contexto da análise de risco, e todos os capítulos que estão associados com cada uma das etapas do processo da avaliação do risco. Esse documento, ele é de 2009, mas ele teve alguns capítulos agora atualizados em 2020, então é uma referência importantíssima para o trabalho que o JECFA realiza no contexto da avaliação dos aditivos alimentares. Bom, este documento, então, como eu mencionei, ele é baseado nos princípios da avaliação do risco. Então, o que é a avaliação do risco? É um processo realizado em 4 etapas que visa estimar a probabilidade de ocorrência de um efeito adverso, né, em uma dada população, considerando a exposição a uma substância química. O processo de avaliação do risco, ele é conduzido em 4 etapas, conhecidas como identificação do perigo, caracterização do perigo, avaliação de exposição e caracterização do risco. As etapas de identificação e caracterização do perigo são as etapas que vão avaliar os dados toxicológicos. Então, a gente tem, nesse momento, a avaliação toxicológica da substância, em que nós vamos, né, em que nós vamos avaliar quais são os efeitos tóxicos que uma substância pode causar, se existe e qual é a relação dose-resposta, né, entre a quantidade administrada desta substância e a ocorrência de efeitos adversos. Então, são todas informações que a gente busca levantar na avaliação toxicológica. O resultado dessa
avaliação toxicológica é o estabelecimento dos parâmetros de segurança para a exposição humana, ou seja, as quantidades que podem ser consideradas aceitáveis ou toleráveis das substâncias químicas, né, para exposição humana, sem representar um risco à saúde. Por outro lado, a gente tem um componente dentro do contexto da avaliação do risco, que é a avaliação de exposição, e nesse componente, a gente estima a ingestão provável da substância que está sendo avaliada pela população. Então, é uma avaliação qualitativa, né, ou sempre que possível, quantitativa da provável ingestão, e isso depende da concentração do aditivo no alimento, depende da quantidade do alimento consumido, né, por isso que é muito importante que cada país conduza esses estudos, né, esses estudos, essas avaliações de exposição são conduzidas pelo JECFA, mas também é muito importante que cada país avalie a exposição, né, aos aditivos alimentares de sua população, porque as regulamentações são diferentes entre cada país, os hábitos alimentares são diferentes, então é um passo importante e fundamental dentro do contexto da avaliação da ingestão. Então, este componente da exposição, ele vai nos dar a provável exposição humana à substância química, o aditivo, né, estimado a partir dos dados de ocorrência e de consumo alimentar. Todas essas informações obtidas nessas 3 primeiras etapas são, então, avaliadas em conjunto para definir, para estimar os efeitos adversos que possam ocorrer em uma determinada população. Então, se a gente compara aquilo que realmente é ingerido pela população com aquilo que é seguro, a gente então consegue estimar e realizar a caracterização de um possível risco à saúde humana. Bom, falando um pouquinho sobre a avaliação toxicológica, eu disse previamente que é um momento onde são avaliados os dados toxicológicos, né? Esses dados, eles podem ter diferentes origens, eles podem ser determinados de diferentes formas. Então, é importante mencionar, né, como nós vimos no fluxo de atividades do JECFA. O JECFA, ele não conduz nenhum experimento, mas ele vai avaliar as informações disponíveis para a substância que está em avaliação. Então, neste momento da avaliação toxicológica, o objetivo é, com base nos estudos toxicológicos, determinar potenciais efeitos adversos de uma substância como um aditivo. Então, é avaliar se essa substância pode provocar um efeito adverso e que tipo de efeito adverso ela, então, poderia provocar. Esse processo também tem como objetivo estabelecer o que é conhecido como dose-resposta, né? Como que a resposta varia quando a dose da substância é aumentada. Ele tem também como objetivo identificar aquilo que é chamado de ponto de partida, ou seja, uma dose dos estudos experimentais que não está associada a efeitos adversos, então como o NOAEL, que é o No Observed Adverse Effect Level, né, o maior nível testado sem efeito adverso observado. E, por fim, com base nessas informações, determinar os valores, né, de orientação com base na saúde, que são, né, conhecidos pela sigla HBGV, e nós temos, né, vários exemplos desses parâmetros. No caso dos aditivos alimentares, esse parâmetro ele é conhecido por IDA, ingestão diária aceitável. Bom, entendendo um pouquinho mais cada um desses objetivos, quando nós falamos em avaliar os possíveis efeitos adversos, nós temos que considerar os estudos toxicológicos disponíveis para aquela substância que está em avaliação. E aí nós temos diferentes
possibilidades de estudos que nos fornecem informações toxicológicas, como os estudos in sílico, os estudos in vitro, os estudos em vivo, tá? Em vivo com animais e com humanos. Bom, a maior parte das informações que são utilizadas pelo JECFA são as informações vindas dos estudos com animais, né? Nós temos uma restrição grande de estudos realizados com humanos, né? Porque estamos falando de substâncias tóxicas. Estudos in sílico, estudos in vitro podem ser considerados como complementares para adicionar informações, mas o grande volume de informações e um grande peso de evidências vem dos estudos realizados com animais. Existem diferentes estudos que são necessários para que se possa compreender o potencial de uma substância provocar efeitos adversos, então necessita-se de estudos de farmacocinética, onde nós vamos entender o comportamento da substância no nosso organismo, então como ela é absorvida, como ela é distribuída, como ela é metabolizada e excretada. E nós temos um grupo grande de informações que vem dos estudos toxicológicos. E nesse sentido, nós precisamos de informações relacionadas à genotoxicidade da substância, né? Se ela tem um potencial de provocar um dano ao DNA, ao material genético, de provocar uma mutação genética, né? Então, este endpoint toxicológico é extremamente importante no contexto da avaliação. Nós temos que também entender se a substância tem a potencial de provocar toxicidade aguda, né, que é uma reação adversa num curto período de tempo. Tá? Aí nós temos os testes de toxicidade subcrônica com repetidas doses, onde os animais são expostos a doses repetidas todos os dias, na dieta, durante um determinado período de tempo da vida. Nós temos os testes de toxicidade na reprodução, para avaliar qualquer problema, né, relacionado a características de reprodução, fertilidade, e esses testes podem ser feitos em uma única ou várias gerações. Nós temos os testes de toxicidade no desenvolvimento, para avaliar qualquer problema que possa acontecer durante o desenvolvimento do feto, do embrião. E nós temos os testes para toxicidade crônica, que são os testes de doses repetidas, mas durante, né, boa parte da vida do animal, e os testes de carcinogenicidade, para indicar se a substância tem potencial de causar o câncer, né, de induzir o câncer. Esses seriam, assim, as informações, vamos dizer assim, as informações mínimas que a gente precisa saber sobre uma substância para identificar se ela tem potenciais efeitos, se ela pode desencadear potenciais efeitos adversos. Além disso, esses testes, principalmente testes de doses repetidas, podem indicar a necessidade de estudos especiais, como estudos de neurotoxicidade, imunotoxicidade, alergenicidade e disfunção endócrina. Bom, uma vez que nós temos essas informações disponíveis, né, os especialistas, eles têm como objetivo identificar os estudos disponíveis, os estudos toxicológicos mais bem conduzidos, mais robustos, com maior peso de evidências, e a partir desses estudos, entender e construir as relações de dose e resposta, né? Num estudo toxicológico com animais, por exemplo, diferentes doses são testadas e a ideia é observar como a resposta varia a um determinado efeito adverso conforme as doses administradas nos experimentos vai aumentando. Então, a partir dessas informações, a ideia é construir o que é chamado de curva dose-resposta, né, que é um gráfico parecido com esse que está ilustrado aqui, e a partir dessas informações, a ideia é definir um ponto de partida,
né, como eu disse anteriormente, que é uma dose que não está associada a efeitos adversos. Normalmente, para aditivos alimentares, é utilizado este parâmetro toxicológico, que é conhecido como NOAEL, que é o maior nível testado no experimento, sem efeito adverso observado. Então, se a gente considerar esse experimento como um exemplo, né, nós tivemos aqui doses testadas, né, hipotéticas de 5 e 10, e nós vimos que nessas doses nós não tivemos resposta, nós não tivemos nenhum animal que apresentou o efeito adverso que está sendo estudado. Então, essas doses, essa região da curva de dose-resposta que vai nos interessar no momento, é isso que vai ser buscado numa avaliação de dose e resposta. Então, são doses que não provocaram efeitos adversos nos estudos com animais. Tá? Por que a gente busca estes valores? Porque eles serão utilizados para derivar aquilo que é chamado de ingestão diária aceitável, que a gente conhece pela sigla, né, ADI no inglês, ou em português é IDA, né, ingestão diária aceitável. Então, como são calculados esses valores? Né? Através de uma relação entre o NOAEL, que é a dose do estudo que foi realizado com um animal, que não está associada com efeito adverso. Este NOAEL ele é dividido por um fator de incerteza, que normalmente é de 100, para considerar a variabilidade intraespécie e interespécie. Então, considerar que do animal para o homem pode haver uma sensibilidade da ordem de 10, então eu posso ter, né, a espécie, por exemplo, a espécie humana pode ser 10 vezes mais sensível que a espécie animal, e que dentro da população humana, ou seja, intraespécie, nós podemos também ter indivíduos que são 10 vezes mais sensíveis que outros. Então, este fator de incerteza, ele leva em consideração estas variabilidades. Tá? Então, para se definir a IDA, a gente vai utilizar a dose do estudo com um animal que não provocou um efeito e vai dividir essa dose, ou seja, vai diminuir essa dose 100 vezes. O que significa a IDA? Então, esse valor que é estabelecido através dessa relação, ele representa a máxima quantidade do aditivo que, ingerida durante toda a vida, não, né, está relacionada a um efeito adverso significativo à saúde. Né? É uma quantidade do aditivo que pode ser ingerida durante toda a vida, sem representar um risco à saúde significativo. Então, é isso que significa. Aqui eu trouxe um exemplo que foi utilizado no caso do Neotame, que é um edulcorante, e para ficar um pouco mais claro, né? Então, na avaliação do Neotame, diferentes estudos toxicológicos foram considerados. Os estudos mais que foram considerados pelo JECFA, né, como de melhor condução, de melhor delineamento experimental, interpretação de achados, foram 3 estudos realizados com espécies diferentes. Então, foram doses diferentes testadas nesses estudos. Os estudos tiveram duração de 13 semanas, são estudos de toxicidade a doses repetidas, toxicidade crônica, e cada um desses estudos foi identificado um efeito crítico. São efeitos diferentes, né, em espécies diferentes, mas esse efeito crítico é considerado aquela primeira alteração biológica observada. Para cada um desses efeitos, foi determinado um NOAEL, ou seja, a maior dose que não provocou esses efeitos. Então, o comitê ele tinha 3 possibilidades para definir, para utilizar como ponto de partida para definir a IDA. E foi escolhido a
o menor deles, o menor NOAEL, porque a avaliação ela precisa ser a mais conservadora possível. Então, para isso, identifica-se o efeito mais sensível na espécie mais sensível do estudo melhor delineado. Então, escolheu-se o NOAEL de 200, aplicou-se um fator de incerteza de 100, ou seja, 200 foi dividido por 100, e definiu-se a ingestão diária aceitável de 2 miligramas por quilograma de peso corpóreo. O que significa que uma pessoa de 60 quilos poderia ingerir 120 miligramas de Neltane todos os dias, ao longo de toda a sua vida, sem um risco aparente de desenvolver um efeito adverso. Existem algumas substâncias que o JECFA não considera necessário estabelecer uma IDA em termos numéricos. E para isso ele define uma IDA que é chamada de IDA não especificada. Então, quando que isso é aplicado? Então, em alguns casos de substâncias que têm toxicidade muito baixa. Então, são aditivos que normalmente são utilizados de acordo com as boas práticas de fabricação e na quantidade que é necessária para o efeito tecnológico desejado. Então, são substâncias que não representam um risco à saúde, né, em função do seu uso nos alimentos. Então, substâncias como lecitina, como ácido cítrico, ácido ascórbico, têm a IDA definida como IDA não especificada. Bom, uma vez que os aditivos passam por essas avaliações, isso não quer dizer que eles nunca mais serão avaliados, né? Então, o JECFA realiza as reavaliações dos aditivos alimentares e de outras substâncias químicas sempre que novas informações científicas forem disponibilizadas ou condições de uso desses aditivos são modificadas. E nessas reavaliações, os parâmetros de segurança dos aditivos, eles podem ser alterados. Coloquei 2 exemplos aqui. Um exemplo que aconteceu com a tartrazina, que é um corante amarelo, tinha sido avaliada pela primeira vez em 1964, com uma IDA estabelecida de 7,5 miligramas quilograma peso corpóreo, e quando foi reavaliada em 2016, a IDA da tartrazina foi aumentada para 10 miligramas por quilograma peso corpóreo. O amarelo de quinoleína, que também é um corante amarelo, ele teve um processo contrário, ele tinha uma IDA de 5 miligramas quilograma peso corpóreo, e essa IDA foi diminuída para 3 miligramas de peso, por quilograma de peso corpóreo. Então, são situações que podem acontecer porque as substâncias, elas são reavaliadas sempre que necessárias. Então, a IDA não é um parâmetro definitivo, ela pode mudar. Bom, no contexto todo da avaliação do risco, né, que é a base para as avaliações do JECFA, a gente tem o componente da avaliação toxicológica, que foi o que nós falamos até agora, e nós temos, né, o outro componente, como eu falei anteriormente, que é o componente da avaliação de exposição, que são processos também conduzidos pelo JECFA, mas que normalmente cada país realiza também os seus próprios estudos. Bom, para avaliação da exposição, nós precisamos de muitos dados, né? Nós precisamos, por exemplo, dos dados de concentração dos aditivos nos alimentos, né? Nesses cálculos de exposição, nós podemos usar os limites regulatórios, os níveis reportados, os níveis de uso reportados pelas indústrias, e podemos usar também dados analíticos obtidos em laboratório, quando quando nós vamos coletar os alimentos no comércio e analisamos esses níveis no laboratório. Além desses dados, nós precisamos também de dados de consumo dos alimentos, e para isso o JECFA considera várias informações, como balancetes de produção do alimento, como
métodos de disponibilidade do alimento no domicílio e pesquisas, né, como inquéritos alimentares, então questionários de frequência alimentar, recordatórios 24 horas, ou seja, dados de consumo de alimentos individuais obtidos através de inquéritos alimentares. E também o GECFA tem diversas metodologias para integrar essas informações, dependendo do objetivo da avaliação. Então, existem métodos que são de screening, né, para uma abordagem, para uma avaliação inicial. Existem métodos de refinamento, quando se identifica a necessidade nos métodos de screening, que alguma substância, né, ultrapassa a ida e precisa ser refinada. E também aplica diferentes modelos para integração e realização desses cálculos, como modelos determinístico e probabilístico. O cálculo de exposição, né, ele de uma forma simples, então ele relaciona essas informações, né, onde os dados de concentração são multiplicados pelos dados de consumo, isso é feito para cada alimento, e soma-se todas as ingestões resultantes para cada alimento para se estimar a ingestão total, né? Divide-se esse valor pelo peso corpóreo da população para que os valores possam ser comparados com os parâmetros de segurança, como a IDA, que é estabelecida em relação ao peso corpóreo. Então, esta avaliação de segurança, ela deve demonstrar que a concentração do aditivo que é usada no alimento, que é encontrada no alimento, não resultará numa ingestão diária que exceda o valor da IDA. E nessas condições, nós podemos, então, considerar que a exposição ao aditivo, ela é considerada segura. Tá? Um dos métodos mais utilizados pelo GECFA para avaliar a exposição aos aditivos é o método BUDGET, ele é muito conhecido, ele é um método de screening, ele é aplicado para um diagnóstico bem inicial, né? Ele superestima bastante a quantidade ingerida do aditivo e ele estima a ingestão diária máxima teórica para a população geral. O que ele considera de dados de concentração de aditivos, consumo? Então, como concentração do aditivo, ele considera nessa abordagem os níveis máximos permitidos para o alimento. Então, considera-se que o alimento terá o aditivo numa quantidade que é equivalente àquela máxima que é permitida de ser adicionado. Em termos de consumo, esse método, né, como eu disse, ele é bem conservador, ele vai considerar as quantidades de alimentos e bebidas consumidas que correspondem ao máximo fisiológico, né? Então, a máxima quantidade fisiológica possível de ser consumida de alimentos e bebidas. É um valor fixo, é de 0,1 litro de bebida por quilograma de peso corpóreo e 0,05 quilogramas de alimento por quilograma de peso corpóreo. E ele considera também a proporção de alimentos e bebidas disponíveis no mercado, aonde esse aditivo vai ser encontrado, né, se esta informação estiver disponível. Então, rapidamente, só um exemplo aqui para ilustrar, né? Se um aditivo alimentar estiver presente, né, nesta concentração de 350 miligramas por litro numa bebida e de 1.000 miligramas por quilograma num alimento, e se as proporções de bebidas e alimentos que contiver esse aditivo forem, respectivamente, 25% e 12,5%, qual será essa ingestão diária teórica máxima estimada para o aditivo? Né? Então, a gente vai considerar o cálculo para bebida, então, o limite máximo onde ele vai estar presente, a quantidade máxima de bebida fisiologicamente possível para a ingestão humana e a porcentagem de bebidas de mercado aonde esse aditivo vai estar presente. E a mesma coisa com os dados fornecidos para a presença no alimento,
né? Esse cálculo, então, ele vai permitir uma soma da contribuição das bebidas e dos alimentos para a ingestão teórica máxima estimada, que nesse caso, então, será de 15 miligramas por quilograma peso corpóreo. Este valor, então, ele precisa ser comparado com a ingestão diária aceitável, né, e verificada se ela excede ou se ela não excede o parâmetro de segurança. Para aditivos que são aromatizantes, o JECFA tem uma abordagem um pouco diferente, porque esses aditivos, existem muitas substâncias químicas que são utilizadas para a composição dos aromatizantes. Os aromatizantes geralmente são adicionados em quantidades pequenas aos alimentos, porque são autolimitantes, e normalmente metabolizados a produtos finais sem preocupação. Então, o JECFA utiliza uma abordagem em que ele agrupa substâncias de acordo com as características estruturais e o destino metabólico, e utiliza a abordagem de limiar de preocupação toxicológica, que é o Threshold of Toxicological Concern, que é o TTC. Essa abordagem é utilizada para os flavorizantes. Então, aqui nós temos as classes, né? As substâncias utilizadas como aromatizantes, elas podem ser incluídas em 3 classes, de acordo com a estrutura química, principalmente, e o metabolismo. E para cada uma dessas classes, existe um valor de ingestão para esta substância que é considerado seguro. Então, é uma abordagem um pouco diferente do restante dos aditivos. Em relação às especificações, né, o JECFA também realiza um trabalho que é extremamente importante para a elaboração desses documentos, e que são documentos que são extremamente úteis para quem produz o ingrediente, para quem produz o alimento. Então, a necessidade da elaboração dessas especificações surge do fato de que o material que passou por todo esse processo de avaliação que eu acabei de mostrar, ele tem que ser o mesmo daquele que está sendo comercializado, né, daquele que vai ser utilizado no alimento. Então, para isso, precisa haver, né, precisa existir a especificação desse material em termos de identidade e pureza. Então, se o material que é comercializado tem 90% de pureza, o material testado tem que ser o mesmo, né, para a gente poder assumir as conclusões. Então, além de considerações sobre identidade e pureza, essas especificações, elas trazem sinônimos das substâncias, a definição dos métodos de produção, então, se é por um método de biotecnologia, fermentação, ou se é uma extração física, seus nomes, suas fórmulas, né, a descrição de uso e a funcionalidade de uso, a presença de impurezas e contaminantes, se pode existir, em quais quantidades, e os métodos disponíveis e utilizados para determinar esse aditivo. Então, esses documentos, eles trazem todas essas informações e também são desenvolvidos pelo JECFA. E para finalizar, eu queria então comentar que eu espero ter dado uma ideia, né, de todo esse trabalho que tem sido conduzido pelo JECFA nesses 70 anos e de toda a importância para a construção dos padrões de segurança dos alimentos, né? Mas o JECFA também ainda tem bastante desafios e oportunidades pela frente. Em termos, por exemplo, de avaliação toxicológica, nós temos, né, uma necessidade cada vez maior de reduzir o uso dos animais nos experimentos toxicológicos e, com isso, existe uma importância de se considerar cada vez mais as informações obtidas das novas metodologias de abordagem, que são os estudos in sílico, in químico, estudos que não utilizam os animais, como parte desta abordagem de peso de evidências que é utilizado nas avaliações. Existem também áreas
de testes de toxicidade que são particulares e que são um pouco mais difíceis de serem interpretadas. Então, o JECFA também tem esse desafio de melhorar, né, a integração dessas informações nas suas avaliações. Então, como, por exemplo, o potencial para imunotoxicidade, a interação das substâncias químicas com o microbioma, os efeitos das substâncias químicas no comportamento, efeitos de substâncias na forma de nanomaterial. Então, são questões que já, né, estão sendo levadas já em consideração, mas que precisam de um aperfeiçoamento. E em termos de exposição, o JECFA está cada vez mais também aprimorando os seus métodos e as suas abordagens, migrando e construindo bases de dados com dados individuais de consumo obtidos de diversos países, dados de biomonitoramento, para tornar as avaliações de exposição também cada vez mais robustas. Então, aqui só para finalizar, é uma foto, né, do comitê, dos especialistas que participaram da 100ª reunião, que foi um marco importante para as atividades do JECFA e que foi realizada aqui em 2025. Eu gostaria de agradecer a atenção, espero que vocês tenham entendido meu português e fico à disposição para alguma pergunta. Muchas gracias, profesora Adriana. La presentación estuvo muy interesante, muy completa. De momento no tenemos preguntas en el chat, sin embargo todavía tenemos espacio por si alguien tiene alguna duda en cualquiera de las dos presentaciones. Yo sí tenía una pregunta para el doctor Leonardo y para la doctora Adriana también. Si quiere, vamos con el doctor Leonardo para ir como en el orden de la presentación y así damos tiempo por si más personas tienen consultas. Entonces, doctor, en su presentación usted comentaba sobre la integración en comités nacionales, que hay diferencias entre los países. Yo quisiera saber si usted puede profundizar un poquito más sobre los beneficios que puede haber en un estilo u otro de conformación de estos comités. Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando se trata de ayudar a algún país de la región a avanzar en la implementación del Códex, a veces se puede cometer el error de tratar de trasplantar mecánicamente la experiencia de otro país de la región. Y lo que hemos observado es que las formas, los arreglos institucionales de cada país se tienen que adaptar a las particularidades de cada país. Entonces, por ejemplo, hay países en los cuales los técnicos rotan mucho. Entonces, esos países, el problema que tienen es que un técnico responsable de una determinada área cesa y el nuevo tiene que asumir la responsabilidad sin que haya habido un adecuado proceso de inducción. Lo que hace que el capital intelectual vinculado al códex que se va generando en ese país crece muy lentamente. Otros países, en cambio, tienen técnicos que se mantienen por largos periodos de tiempo, que se transforman como una especie de la historia viviente del códex, y eso hace que los procesos sean mucho más sencillos. Esa es una variable que hay que tomar en cuenta en las consideraciones institucionales. La incorporación del sector privado a los comités nacionales del códex es una decisión importante que también depende mucho del nivel de madurez del sector privado. O sea, es muy importante que se entienda que este es un proceso de carácter científico, no es una negociación comercial. Muchas veces se pregunta, ¿por qué en el códex las decisiones se toman por consenso? Bueno, porque se pueden tomar por consenso, porque esencialmente lo que se discute es si determinada afirmación puede o no ser validada científicamente. Y eso solo admite un sí o un no. Entonces, si hay discrepancias,
se supone que son discrepancias sobre base de la evidencia o el análisis de la evidencia, y ese tipo de discrepancias se tiene que poder resolver. Y en lo que se refiere a los órganos de conducción del Códex es lo mismo. Lo que nosotros hacemos es un proceso científico, y hay que tener cuidado de no malinterpretar que lo que estamos teniendo son negociaciones comerciales. Entonces, que el sector privado esté o no incorporado en el Comité Nacional del Códex depende mucho de la idiosincrasia de cada país. Hay países que tienen como procuran hacer una diferenciación bien claro de lo que es lo público y lo que es lo privado, y otros países que no tanto. Y también depende mucho del nivel de preparación y de que el sector privado tenga para asumir esas responsabilidades de codirigir los órganos del Códex. No hay entonces el mensaje que quiero transmitir es: no hay una forma institucional que sea válida para todos los países. Hay que tener mucho cuidado de hacer eso. Hay que analizar mucho cuáles son las particularidades de cada país y hacer los arreglos institucionales en función de las características de cada país en particular. No tratar de trasladar modelos, porque hemos visto que hay modelos exitosos muy distintos en países que no parecerían ser tan distintos, y a su vez hay modelos que han fracasado en países cercanos. Entonces hay que tomar una serie de variables, y yo creo que las variables esenciales que hay que tomar en consideración es el nivel de rotación de los técnicos en el sector público, el nivel de preparación de los técnicos en el sector público, el nivel, la existencia o no de un sector privado que tenga técnicos que estén preparados para colaborar en el proceso, el nivel de rotación también en el sector privado en estas cuestiones, los estilos institucionales de cada país, cómo se acostumbra normalmente a integrar estos organismos, y el nivel de involucramiento que tiene el país en el Códex. En el Códex vemos, por ejemplo, como yo comentaba en mi presentación, países como Brasil, que prácticamente participan en todos los comités de forma ininterrumpida, y hay otros países que tienen intereses muy específicos en determinados temas, y esos temas los siguen mucho, pero hay otros temas que no les interesan, y comprensiblemente, con recursos limitados, no les prestan la atención que sí les prestan a los que para ellos son vitales. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Para la profesora Adriana, tenemos una pregunta acá de un participante. ¿Cómo se está abordando la evaluación de nuevos aditivos desde JEFCA? Si prefiere que se la haga en inglés, me dice. Sobre novos aditivos, Ajá. a avaliação? Evaluação. Ajá. Tá, bom, a avaliação de novos aditivos é o processo, né, é um processo que o JECFA conduz, e dentro das mesmas diretrizes que eu mencionei. Então, precisa haver uma solicitação, ou por parte do comitê do Códex de aditivos, né, do país, ou por parte de um Estado-membro, e que vá fornecer os dados necessários para essa avaliação. Então, normalmente, às vezes, pode ser uma associação que solicita que um novo aditivo vá ser avaliado, mas precisa ser inserido dentro das demandas e criadas as prioridades, ou pelos Estados-membros, ou pela FAO, ou pela OMS, ou pelos comitês do Códex Alimentares, como o Comitê de Aditivos. E com base, então, né, na existência e das informações disponíveis, o comitê vai realizar a avaliação. Então, nós teremos, por exemplo, na próxima reunião, avaliação de novos aditivos que nunca foram avaliados. Nós teremos alguns edulcorantes, né, como o extrato da fruta do monge, nós teremos de hidrochalconas, nós teremos algumas substâncias, por exemplo, que nunca foram avaliadas.
Então, quando são novos aditivos para o JECFA, né, precisa haver essa demanda e demonstrar que existe a disponibilidade dos dados para que a substância seja avaliada. De acuerdo. A mí me pareció muy interesante el comentario que usted hacía al final sobre la disminución en el uso de animales para este tipo de evaluaciones. Y en el cuadro que usted mostraba se ven diferencias en la especie del animal con respecto a la sensibilidad. Las nuevas metodologías que se recomiendan para no usar animales son más sensibles, se espera que sean más sensibles para obtener resultados más certeros. Não, por enquanto, as novas metodologias, elas são utilizadas para melhorar o entendimento de mecanismos de ação tóxica, elas ainda não são utilizadas para substituir os testes com animais. Então, os testes com animais ainda fornecem, assim, as melhores evidências para os estudos toxicológicos. Né? As metodologias alternativas têm sido consideradas cada vez mais e deverão ser consideradas cada vez mais, mas atualmente elas ainda assim, não têm né, a sensibilidade ou não produzem os resultados totalmente conclusivos. Elas são utilizadas como meios de melhorar a qualidade das informações. Então, né, trazer uma informação sobre um mecanismo de ação tóxica, confirmar uma informação, mas é altamente importante incluindo essas avaliações e conforme elas vão evoluindo, porque elas também têm evoluído bastante nos últimos anos. De acuerdo, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Sin embargo, quisiera agradecerles mucho la participación a ambos expositores. Creo que son temas muy relevantes que nos presentan todavía desafíos, retos, espacios para mejorar y para innovar y aprender. Entonces, es muy valioso la información que nos compartieron en este rato. Diana. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, aunamos nosotros o nos sumamos al agradecimiento de la profesora Diana, a ambos especialistas por acompañarnos el día de hoy y también, por supuesto, a la profesora Diana por acompañarnos en este espacio. Bueno, acá tenemos una pregunta más que acaba de llegar. Si a ustedes les parece, la podemos hacer para atenderla. Claro. Dice, ya está establecido quién y cómo evalúa los insumos o ingredientes que se utilicen en nuevas tecnologías de obtención de alimentos. ¿Cómo puede ser la fermentación de precisión, la impresión 3D o el cultivo celular? ¿Esto entra o podría entrar en el ámbito de CCFA? Eu não sei se eu entendi direito. É sobre testes alternativos no âmbito do comitê do Códex? No, creo que es una pregunta sobre los temas emergentes. Sí, sobre tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes. Sí. Nosotros, precisamente el año pasado, con la dirección del que era en su momento el vicepresidente Diego Varela, se trabajó el tema de temas emergentes en el Códex, y la pregunta que nos hicimos ¿es necesario crear un comité específicamente para los temas emergentes? Y la respuesta que encontramos es que no, o sea, que la estructura de comités que tenemos al día de hoy es adecuada para contemplar los temas que se plantean y que en realidad en el Códex siempre han aparecido nuevas tecnologías. O sea, no es que hemos vivido toda una etapa del Códex en que todo era lo mismo y de repente aparecieron
nuevas tecnologías. Todo el tiempo están apareciendo nuevas tecnologías en materia alimentaria y en principio la forma en que procesamos los temas es adecuada. Lo que sí hemos pedido a todos los comités es que cuando hay un tema que les parezca que exige un tratamiento particular, lo pongan especialmente en consideración a efectos de que se evalúe si no llegó el momento de crear alguna instancia institucional nueva. Pero en circunstancias normales, no. El último antecedente que tengo de una tecnología emergente es, por ejemplo, el tema de la carne de laboratorio, que ha sido un tema impulsado por Singapur, que Singapur lo que ha hecho es plantear el tema a consideración del comité ejecutivo y algunos comités que son particularmente vinculados al tema, y se ha estado evaluando el asunto, pero el tema es que todavía no hay comercio de ese tipo de... Eso es otro tema importante. El Códex se concentra en tecnologías que ya se han traducido en productos comerciales. No hacemos normas para productos que algún día aparecerán. Entonces, si son tecnologías que están en proceso de desarrollo, en las cuales todavía no hay productos que se comercializan, el Códex tiene una actitud más bien cauta. El Códex tiene recursos limitados y por lo tanto tenemos que concentrarnos en aquello que tenga mayor impacto. O sea que la respuesta es, muchas de estas tecnologías que se mencionan son tecnologías que todavía no han llegado a la fase comercial. Y por lo tanto no hay estándares a fijar, por lo menos por el momento. Cuando llegue ese momento, algún país seguramente tendrá que impulsar el tema, lo propondrá al comité ejecutivo y el comité ejecutivo recomendará a la comisión cómo este tema tiene que ser procesado, o derivado a determinado tipo de comité o algún mecanismo alternativo. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Bueno, ahora sí que ya no tenemos más consultas de parte de la audiencia, entonces reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por brindarnos este seminario y también a la audiencia que nos ha acompañado. Aprovechamos para recordarles a la audiencia que en el chat de este evento hemos dispuesto dos enlaces. Uno es a una muy breve encuesta para evaluar justamente este seminario, las temáticas presentadas y también otras oportunidades alineadas a este tema que ustedes consideren pertinentes de capacitación, y además otro enlace que los dirigirá a la página de los comités de trabajo de ILSI Mesoamérica, donde según el respectivo comité podrán acceder justamente a los programas de capacitación técnico-científico, el desglose de los programas con las respectivas conferencias y panelistas e invitados, y además los enlaces para su registro, que les recordamos que es sin costo para ustedes. Acá estamos viendo los próximos eventos que tendrán y que tendremos en cada uno de estos programas. En el mes de septiembre estaremos conversando sobre los bioactivos, las propiedades, los efectos de estos en la salud, oportunidades que tenemos para la innovación en la región y también las tecnologías. Como les comentábamos al inicio de este seminario, en el tema del Comité de Inocuidad de Alimentos estaremos hablando sobre los aditivos de próximas generaciones. A eso corresponde el siguiente seminario. Y para el seminario del Comité de Desarrollo Sostenible, las tendencias del mercado en términos del consumo más sostenible. Entonces, desde ya queremos invitarles a todos estos eventos. Además, en septiembre tendremos el evento en conmemoración del Día Internacional para la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, el cual también estará enfocado en experiencias en Latinoamérica para obtener bioactivos a partir de subproductos. Entonces, desde ya invitarles a que ojalá puedan acompañarnos y también a que estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. Se cuelgan constantemente las grabaciones de estos eventos, la invitación a los próximos eventos, información para educación al consumidor, que consideramos que es bastante
que podría ser de bastante provecho para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias otra vez a la doctora Adriana, a la doctora Ana Laura y al doctor Leonardo por permitirnos llevar este seminario a todos ustedes. Esperamos que tengan muy buenos días, muy buenas tardes en el resto de la región. Hasta luego.